Eu vou só fazer uma recapitulação da semana passada, trava a língua, né? Rapidinho para a gente fechar alguns pontos que ficaram abertos e a gente já entra logo no Sola Escritura de hoje, tá bom? Se não der tempo também, a gente começa hoje e termina na semana que vem, tá? Então vamos relembrar aí toda a sequência dos séculos, tá? Da história, para a gente entender o motivo dos 5 solas. Então a gente começou falando lá do século I e século II, onde nós temos a igreja primitiva, a igreja bíblica, que nós acompanhamos ali com as cartas de Paulo, algumas cartas de Pedro, de João, tá? E a gente, como destaque desses 2 primeiros séculos, a gente tem a questão da perseguição que tinha dentro do império aos cristãos, à igreja. Foi um momento que a igreja cresceu demais e que ela sofria muita perseguição, tá? Século III e século IV, a gente tem já o cristianismo legalizado, né? Então a gente tem o Edito de Milão, que aconteceu em 313 depois de Cristo. O imperador Constantino, ele se torna cristão, e aí pelo fato disso a igreja ela fica legalizada, ela se torna institucional. E aí a gente começa a ver a igreja e o Estado se misturarem, onde os bispos ganham poder político. E aí a igreja tem um boom de pessoas, mas não necessariamente como o crescimento dos primeiros séculos, porque não são que as pessoas estão indo porque estão sendo impactadas pelo Evangelho, mas sim porque agora o imperador é cristão, então todos nós temos que ser cristãos junto com ele, e aí começa a se ter muitas coisas ruins dentro da igreja, tá? Foi nesse período também, nesses 2 séculos, que a gente tem o segundo concílio, né? O primeiro foi de Jerusalém, que a gente tem até em Atos explícito lá como que aconteceu. A gente tem o concílio de Nicéia, onde eles vêm ali combater algumas heresias, principalmente o arianismo, que a gente falou semana passada, que vinha bater muito forte sobre a questão de como Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo. Ou seja, o arianismo ele vem falando que, na verdade, Cristo ele era uma criatura criada por Deus de forma especial. E aí a gente vê que até hoje nós temos algumas religiões, como os espíritas, como os testemunhas de Jeová, que olham para esse mesmo viés, tá? Então esse foi o século III e século IV. Coisa muito importante que a gente precisa lembrar desta época desses séculos, tá? A gente tem algumas igrejas que começam a se destacar, tá? A gente falou por cima semana passada e eu vou trazer aqui com mais detalhes a partir de hoje. Então a gente tem a própria igreja de Roma, que é aquela igreja que a gente vê com a carta de Romanos, tá? A carta de Romanos ela é direcionada a esta igreja. A gente tem a igreja de Alexandria, onde ela tem um centro intelectual muito grande, tá? A gente tem a igreja de Constantinopla, que era a nova capital do império, porque Constantino ele transforma outra cidade na sede do Império Romano. A gente tem a própria igreja de Jerusalém, sobre a tutela ali inicial de Tiago, irmão de Jesus, né, como líder, que a gente acompanha ali em Atos. E a gente tem a igreja de Antioquia, que também era uma igreja muito forte, que a gente vê também em Atos, dando alguns exemplos sobre essa igreja, tá? E aí, a partir do século V até o século VII, né, você vê que a gente já dá um pulo. Então os 2 primeiros séculos, perseguição. Os outros 2 séculos, 3 e 4, a gente tem um boom da igreja porque ela se legaliza dentro do império por causa do próprio imperador. E aí quando a gente entra no século 5, 6 e 7, a gente começa a desenhar a igreja católica romana como nós a conhecemos hoje. O que acontece? Lá em 451 houve um concílio chamado Concílio de Calcedônia, onde eles vão debater e esclarecer a doutrina sobre a pessoa de Cristo. Então vocês veem que desde o século II há uma discussão sobre a pessoa de Cristo, e isso vem trazendo até essa época. Então eles sentam para realmente colocar um ponto final nessa questão dessa doutrina, falando assim, não, Jesus Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. Então é nesse concílio, tá, de Calcedônia que se desenha essa doutrina sobre as 2 naturezas de Cristo em uma única pessoa, tá? É nesse concílio também que reafirma que Roma é a igreja mãe, porque ela foi fundada por Pedro esteve ali no início e tal, e ela se torna uma referência muito grande. Como agora a Constantinopla é a nova sede do império, ela se torna uma importante igreja também, só que ela é a segunda igreja mais importante. Roma é a primeira e Constantinopla se torna a segunda igreja.
E aqui é onde a gente vê o primeiro grande afastamento da igreja das escrituras, tá? Então começa a se criar um afastamento das escrituras. Aqui nesses séculos é onde o Papa se torna autoridade acima das escrituras. Então a partir do século V a gente tem a criação aí do papado como a gente conhece hoje. A partir do século VIII até o século XV, então a gente vê um grande espaço aí de tempo, né? É onde a gente fala que é a Idade das Trevas, tá? Que foi onde realmente a Igreja Católica ela se firma como igreja mãe, a Igreja de Roma, já com toda essa estrutura católica romana que nós conhecemos hoje, tá? E ali é onde as tradições humanas elas suprimem as escrituras e várias doutrinas não bíblicas surgem, que a gente falou semana passada: transubstanciação, purgatório, culto aos santos e à Virgem Maria, venda de indulgências, missa pelos mortos, celibato obrigatório do clero, rejeição da leitura da Bíblia pelo povo. Ou seja, quem tinha direito a ler a Bíblia e estudar era somente o clero, somente as pessoas da igreja, tá? É nesse momento que a igreja de Roma, ela se separa da igreja de Constantinopla. Existe um racha nesse momento, é a primeira racha que a gente tem, onde a igreja de Constantinopla, ela dá origem à igreja ortodoxa, que existe até os dias de hoje também, tá? Isso é conhecido como Cisma do Oriente, que ocorreu oficialmente no século XI, em 1054, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui também, esse material eu coloquei no grupo já, depois vocês leem, eu não vou ler tudo que tem no material, mas depois vocês estudem em casa, porque tem bastante conteúdo, tá? Eu trouxe aqui também da onde eles tiram essas doutrinas. Vou dar só um exemplo aqui, tá? A transubstanciação, que é o quê? Cristo se torna fisicamente presente na Eucaristia. Então aquela bolacha, aquele negócio que eles tomam, né, que eles chamam de Eucaristia, eles na verdade quando você coloca aquilo na boca, realmente se transforma no corpo e no sangue de Cristo, fisicamente falando. Então essa doutrina, ela foi definida formalmente num concílio, tá? Que é o Concílio de Latrão, mas as raízes dessa doutrina, elas podem ser encontradas e interpretadas em passagens, como eles começam a escolher passagens e olhar de forma muito isolada. Um exemplo, João 6, 53 e 56, que fala: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Então eles pegam esse trecho e entendem que existe a transubstanciação, tá? Então aí vai ter toda a base que a Igreja Católica tem para definir essas doutrinas, tá? Muitas dessas doutrinas não têm interpretações bíblicas e simplesmente tradição. Por quê? A igreja, neste momento, eles colocam a Bíblia, a tradição e a fala do Papa igualitários, eles têm a mesma autoridade. Ou seja, se é tradição, se o Papa fala ou se está nas Escrituras, isso se torna verdade, se torna a palavra de Deus, tá? Então é baseado nesses 3 pontos, ou ela está na Bíblia, ou foi o Papa que editou, né, que fez um pronunciamento oficializando dessa forma, ou é uma questão de tradição. Isso para eles se torna verdade, é assim que eles criam então todas essas doutrinas que nós não conhecemos, tá? Venda de indulgências, missa dos mortos, celibatário, a rejeição da leitura bíblica, tudo isso eles colocam de alguma maneira como comprovar biblicamente, ou por tradição, ou pela fala do Papa, ou algum concílio, que isso é cristão, tá bom? Dentro desse século houve reações, que a gente chama dos pré-reformadores, tá? Então algumas pessoas já começaram a reagir contra essas doutrinas falsas da igreja, tá? Alguns exemplos aqui: John Wycliffe, que a gente falou, John Huss, e esses homens eles tentaram restaurar o evangelho puro e eles foram perseguidos, excomungados e mortos pela igreja católica nessa época. E aí então a gente chega em 1517, no século XVI, com a Reforma Protestante. Então Martinho Lutero, que era um monge, ele protesta principalmente contra a venda das indulgências e a corrupção doutrinária que existia dentro da igreja. Ele fixa então 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, né? E aí a gente tem o quê? As teses de 1 a 20 criticam ao abuso das indulgências e a autoridade da igreja. As teses de 21 a 40, elas criticam a verdadeira natureza do arrependimento, ele vai trazer isso dentro dessas teses. Da 41 a 60, o papel da igreja e do Papa. Da 61 a 80, a liberdade cristã e a relação com as indulgências.
e das teses 81 a 95 de Lutero, ele vem falar sobre o papel da fé e da Bíblia. Tudo isso ele fixa e todo mundo lê. O movimento, né, esse fato dele colocar lá na porta, e lembrando, né, no contexto histórico, a porta da igreja realmente era o lugar que se colocava os avisos, tá? Então, se colocasse alguma coisa, todo mundo parava para ler. Então, esse movimento rapidamente se espalha e provoca um retorno à Bíblia como única autoridade de fé e prática. É nesse momento, com a manifestação de Lutero, que a gente tem, então, a doutrina bíblica da justificação pela fé e o surgimento dos 5 solas, tá bom? Eu vou descrever aí para vocês lerem em casa também as 95 teses. Então, no material tem as 95 teses para vocês lerem, tá bom? Então, tem bastante tese aí que vocês podem ler. Depois vocês lêem com calma. Se tiver alguma dúvida em alguma, vocês podem depois perguntar. O Douglas trouxe semana passada também muito bom para a gente lembrar a resposta da igreja. A gente teve a contra-reforma, né, da igreja católica. Então, a reforma ou reforma católica, como alguns chamam, né, foi um movimento de renovação interna da igreja católica em resposta à reforma protestante. E aí ela teve início num concílio chamado Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, e se estendeu até o século XVII. Tá? Então foi um concílio bem longo, onde que eles tinham como objetivo? Combater o avanço do protestantismo, da reforma, reafirmar doutrinas católicas questionadas pelos reformadores, reformar abusos internos da igreja. Então é aqui que eles terminam com a venda de indulgências e a corrupção do clero. Eles combatem isso dentro da igreja e eles fortalecem a disciplina e a espiritualidade entre os fiéis, tá? Quais são as principais características dessa contra-reforma? O Concílio de Trento, ele reafirmou doutrinas como a autoridade do Papa, então eles batem ainda firme nisso, os 7 sacramentos, a transubstanciação e a importância das obras para a salvação, tá? É nesse momento que é criado a Companhia dos Jesuítas, que nós conhecemos, que é uma ordem fundada por Inácio de Loyola para promover a educação, missão e reconversão dos protestantes, ou seja, puxar os protestantes e trazer eles de novo para o catolicismo, né? É aqui que sai um índice de livros proibidos, onde a igreja se pronuncia para livros que os seus fiéis não podem ler, tá? É aqui que se instaura o Tribunal da Inquisição, que é reforçado para investigar e punir heresias. E aqui também que surge o movimento barroco, que é um estilo artístico incentivado pela igreja para comover e ensinar os fiéis com grandiosidade e emoção. Então aqui é onde as igrejas tomam essa proporção de beleza que elas têm, a igreja católica, tá? Qual que foi o resultado disso? A contra-reforma ela conseguiu frear, de certo modo, o avanço da reforma protestante em muitos países, como Itália, Espanha e Portugal, que são países que nós vemos que até hoje são muito católicos, né? Porém, em alguns países ela não teve tanto sucesso, mas eles conseguiram fortalecer a unidade interna da igreja, do catolicismo, e deu origem a um período aí de renovação espiritual e missionária da igreja, tá? Por outro lado, nós tivemos os reformadores também avançando em outros países, tá? Então, os reformadores lidavam com as discussões. Ao contrário da igreja católica, que eles convocavam concílios, os reformadores, eles eram, na verdade, cada um seguia a sua tese, porque não existia uma estrutura administrativa como existia na igreja católica. Então, não tinha uma igreja-mãe, não tinha um presbitério, não tinha um sínodo, como nós temos hoje. Então, cada igreja ia seguindo aquilo que aquela pessoa de referência daquele país estava pregando, tá bom? E aí eu coloquei lá no grupo também semana passada, e aí eu coloquei aqui de forma mais organizada, como que seguiu-se os próximos séculos a questão da reforma. Então, quais foram as suas ramificações? Do século XVI e XVII, nós temos o luteranismo, que é a igreja considerada mais antiga mesmo, tá? 1525 surgem os anabatistas, que eles surgem lá na Suíça, principalmente com a rejeição do batismo infantil, enfatizando o batismo de crentes e a separação de igreja e Estado. Em 1536 a gente tem o calvinismo surgindo, tá? Com as institutas de Calvino, que consolida esse sistema reformado, e Genebra se torna então o centro do pensamento reformado nesta época. Calvinismo em que ano? 1536, tá? 1525 os anabatistas e 1517, né? Que a gente lá fala de Lutero com a referência das teses. Perdão, você tinha falado que o luteranismo
século... Forma no século... É 16 e 17. A partir de 1500. Ah, tá. Isso, o século XVI começa em 1500. Isso mesmo. Tá? Aí fica o século XVI e 17. Então, a partir de 1500, a gente tem todas essas ramificações partindo a partir das 95 teses. Tá? Aí, ainda no século XVI e 17, pensando muito forte agora nos calvinistas, né, que é a linha que nós seguimos hoje aqui, nós temos um pensamento e a gente leva hoje o título de reformados. E aí eu fiz uma pesquisa também, que a gente até se questionou semana passada, né, por que nós recebemos o título de reformados, porque hoje a gente relaciona quem é reformado a calvinista, sendo que o primeiro reformador foi Lutero, né? Então, o que aconteceu lá no século XVI? Tanto os seguidores de Lutero quanto os de Calvino, eles romperam com Roma e, tecnicamente, eles são reformados, são reformadores, né? E ambos participaram da reforma. Porém, no século XVII, os luteranos preferiram manter uma designação de evangélicos luteranos. Eles tomaram essa postura. Eles começaram a se distanciar da terminologia de reformados, tá? Ou simplesmente de igreja luterana. E centralizando nas doutrinas e liturgia que conservaram a Lutero, que eram de princípio de Lutero. Já os seguidores de Calvino, de Zwingligo e outros reformadores suíços, os europeus passaram a se identificar como igrejas reformadas. Então você já começava a se identificar como igreja luterana ou igreja reformada, tá? Isso, com o passar dos anos, tá? O luteranismo ele se espalhou principalmente na Alemanha, Escandinávia e parte leste do europeu. Já o calvinismo, que era chamado as igrejas reformadas, ela se espalhou pela Suíça, Holanda, Escócia, França, Inglaterra e depois América do Norte, tá? Então, quando a gente fala luterano, né, eu sou luterano, se refere à tradição que segue Lutero e à confissão de Augsburgo, tá? Então a gente tem uma confissão que está relacionada às igrejas luteranas. E quando nós falamos que nós somos reformados, nós estamos principalmente se ligando à igreja com teologia calvinista, e aí nós estamos linkados com a confissão de fé de Westminster e os catecismos de Heidelberg também, tá bom? Perdão, você citou Zwinglio, eu sempre ouço esse nome meio que de pano de fundo, mas ele era um reformador. Ele era um reformador, parte também de Calvino, também. Trabalhava muito firme com Calvino. Referência também lá. Tá? Ainda nesses séculos, outras terminologias que surgiram aí, né? A gente tem o anglicanismo, né? A igreja anglicana, como a gente falou semana passada, a história de Henrique VIII, né? Que se separou de Roma simplesmente porque ele queria o divórcio, mas criou a igreja anglicana. A igreja batista, ela surgiu em 1609, início com John Smith na Holanda, vindo de um grupo separatista inglês, tá? Então, um grupo que saiu dos ingleses lá, formaram. E aí, principalmente, fomentando muito a questão do batismo somente de crentes adultos, que tinham o entendimento do batismo, e uma autonomia de igreja local, ou seja, as igrejas eram independentes, tá? Então esse é o surgimento da igreja batista. Em 1620 surge os congregacionistas, né, que é a igreja congregacional, que eles são separatistas ingleses também, então a gente vê que muitas igrejas vão saindo da igreja anglicana, né, que defendem as igrejas autônomas, sem presbíteros ou bispos, e muitos presentes na Nova Inglaterra. O que significa isso? Isso até algumas vezes a gente confunde o sistema de governo congregacional com o nosso, que é presbiteriano. Então, ou seja, por que não tem presbíteros e diáconos aqui? Porque toda decisão que vai se tomar se consulta a assembleia, chama a congregação e todo mundo pode votar. O governo presbiteriano é ao contrário, a gente elege representantes, que é o conselho, que são os presbíteros, e eles tomam decisão. Pela nossa Constituição, o conselho tem obrigação de consultar a igreja em casos muito específicos. Ele pode consultar em alguns outros casos, se for do entendimento do conselho, pode, mas pela Constituição ele é obrigado a consultar, principalmente para a eleição de presbíteros, diáconos e venda de imóvel da igreja, qualquer bem do ativo da empresa, da igreja, tá? Então são esses 3 requisitos só que o conselho tem a obrigatoriedade de consultar a assembleia, a igreja, para tomar uma decisão. Então quem elege diácono, quem elege presbítero é a igreja. Se vai tomar a decisão, por exemplo, vamos vender esse prédio, a assembleia tem que aprovar. Pastor, não tem que consultar.
A história de se fazer eleição ou se de consultar a igreja é uma boa prática, mas pela Constituição o conselho pode tomar a decisão do pastor que vai ficar na igreja. E qualquer outra decisão, o conselho tem total liberdade para tomar, tá? Essa é a grande diferença da igreja congregacional, tá? E aí o presbiterianismo vai surgir em 1640, ele surge muito para frente. Então é muito depois que ele vai surgir, com desenvolvimento a partir do calvinismo lá de Genebra, com uma forte atuação principalmente na Escócia. Então a igreja presbiteriana ela é de origem escocesa e ela é consolidada na Confissão de Fé de Westminster, tá bom? A gente tem então agora os avivamentos e novos movimentos a partir do século XVIII. Metodista em 1739, e é fundado por John Wesley, com renovação espiritual dentro da igreja anglicana também. Então o metodismo sai de dentro da igreja anglicana, tá? E aí eles têm uma ênfase muito grande na santidade pessoal e evangelismo. A partir do século XIX, a gente tem agora uma expansão e um monte de fragmentação. É onde a gente começa a se perder. Adventista do Sétimo Dia surge em 1863. Exército da Salvação, que alguns já ouviram, eu nem tinha ouvido falar dessa, mas acho que os mais antigos já conhecem, né? 1865. Os Testemunhas de Jeová surgem em 1870. Os Mormons em 1830, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. A partir do século XX, a gente tem o nascimento então do pentecostalismo e o neopentecostalismo, em 1906, como a gente falou, o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, né? Onde houve um foco muito grande nos dons espirituais, principalmente em línguas e curas, e chega aqui no Brasil em 1910 com a Assembleia de Deus. O neopentecostalismo ele surge em 1970, mais de 60 anos depois do pentecostalismo. É uma ênfase muito grande em prosperidade, batalha espiritual e mídias. É uma igreja que já olha para as mídias, tá? E aí o exemplo de algumas igrejas, principalmente aqui, é Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Mundial e algumas outras, tá? Século XXI. Quais são as igrejas do século XXI, que surgiram no século XXI, a partir de 2000? É uma terminologia que diz que são as igrejas de parede preta, né? O que é isso? Especialmente a partir de 2010... observa-se um crescimento no número de igrejas evangélicas, muitas vezes não denominacionais, ou seja, tem um nome que não remete a nenhuma dessas outras que a gente falou. Então você fala, ela não é presbiteriana, ela não é batista, ela não é luterana, é uma igreja Jesus Salva, aqueles nomes que a gente percebe que são bem diferentes, e que adotam um novo estilo arquitetônico e estético, marcado por ambientes com paredes pretas, iluminação cênica, sons graves e design minimalistas, tá? Então são igrejas que se formam com isso. Elas têm uma influência muito grande do design contemporâneo e industrial, então elas são inspiradas em estúdios de músicas, teatros, café modernos, coworks urbanos. Realmente ela tenta trazer essa ideia da modernidade para dentro dos seus templos, tá? Por que surgiu essas igrejas? Porque eles estavam buscando uma relevância cultural. Essas igrejas frequentemente elas buscam se conectar com uma geração mais jovem. Por isso que é muito mais fácil você encontrar essas igrejas cheias de jovens, porque ela é urbana, ela realmente parece que você se sente em outros lugares da sociedade, num café, em alguma coisa mais moderna, tá? Ela tem uma ênfase muito grande na experiência, que é o que a gente vê que hoje os próprios restaurantes, shoppings, eles vendem, né? Então às vezes você vai falar assim, eu vou pagar R$400 para comer um bolinho de carne assim. Mas você está pagando pela experiência de estar num restaurante de nome, a decoração, como que você é atendido, não é isso que eles falam hoje? Então as igrejas elas vão por essa mesma tese. Então você está vivendo uma experiência ali. Por isso que tem luzes, música envolvente, efeitos visuais e sons de alta qualidade, porque elas precisam te envolver nessa experiência que você precisa viver ali, tá? Ela tem uma teologia relevante ou terapêutica, ou seja, elas vão falar muito sobre viver o propósito, curar a alma, ter uma vida extraordinária, então elas têm muito esse foco. E aí elas têm uma desinstitucionalização do sagrado, ou seja, elas não podem lembrar uma igreja tradicional. Então elas tentam quebrar com isso para não trazer essa coisa do tradicionalismo, do que é tradicional,
tá? Por isso que tem muito LED, por isso que tem muitas coisas diferentes. Então, irmãos, por que a gente faz todo esse pensamento aí para a gente começar? Porque a história da igreja ela é fundamental para se compreender os 5 solas. Por quê? Porque eles não surgiram no vácuo. Não foi alguém que falou assim, vamos criar aí uma teoria de como que nós temos que pregar o evangelho. Ou quais são os pilares desse evangelho. Eles foram respostas, a criação desses pilares foram respostas claras e conscientes a uma distorção doutrinária que estava acumulada ao longo de séculos. Ou seja, tinha muitas coisas vindo erradas durante os séculos, então os 5 solas é uma resposta do que estava errado e do que precisava ser corrigido, tá? Então os 5 solas eles foram formulados em reação a práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana, que ao longo da Idade Média havia se afastado das Escrituras e sentindo então a necessidade de reformar a igreja, tá? Então, saber que os reformadores eles enfrentaram perseguição, excomunhão, ameaça de morte, nos faz valorizar uma doutrina pura e a liberdade de consciência que nós herdamos deles. Foi graças a eles que nós temos a liberdade hoje de estudar as Escrituras, de buscar, de questionar tudo isso, tá? Então, se a gente não conhece a história, se a gente não faz essa caminhada da história, a gente está sujeito, sabe o quê? A repetir os erros do passado, tá? Muitos hoje voltam a valorizar tradições humanas acima da palavra e a confiar em obras para a salvação, a misturar política e fé. Então, justamente o que a reforma combateu lá atrás. Então, quando a gente está olhando para a história, na verdade, é uma forma de nós aprendermos a olhar hoje qual que é a necessidade que nós precisamos tomar ou fazer para retornar às Escrituras de forma simples e compacta. Então, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Hoje a gente sempre fez esse panorama da linha do tempo, de todas essas denominações, até chegar nas igrejas mais modernas que exploram bastante a tecnologia. Quando a gente olha essas igrejas que exploram a tecnologia e a gente olha, a nossa, pode usar a nossa aqui como exemplo, que visa uma doutrina pura, um ensinamento correto, só que numa tradição, uma tradição lá do passado. Eu misturar a doutrina pura, o ensino correto, a aplicação certinho de todos os instrumentos da nossa denominação, numa modernidade, qual seria um prejuízo para isso? Não estou falando em colocar parede preta, mas às vezes adequar a igreja ao tempo que nós estamos vivendo. Perfeito. Então, a gente tem alguns. Quais são? Primeiro de tudo, o cuidado que a gente tem que ter com os mais antigos. Esse é o primeiro. Porque aquela história do pecado de escandalizar, a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode estar escandalizando por uma atitude que não é pecado. Mas se a gente escandalizar os mais antigos, a gente pode estar pecando. Então, tem que haver uma transição que não prejudique essas pessoas, que não fira o entendimento que essas pessoas têm, tá? Mesmo que não seja pecado. Por quê? Nós partimos por uma tecnologia melhor ou aproveitar algumas coisas dessa igreja não é necessariamente pecado. Por quê? Desde que a gente tenha um entendimento do que é importante, que a gente mantenha a palavra, que seja um culto cristocêntrico e não voltado para o homem, que a palavra ainda seja o centro. A gente não tem problema nenhum em ter uma ótima tecnologia aqui, um ambiente mais confortável, e o que muitas vezes a gente busca realmente nas nossas igrejas. Então assim, só a questão que a gente tem que tomar do prejuízo aí, qual que é? Tomar cuidado com os mais antigos, que a gente pode escandalizar eles, e aí a gente tem que tomar cuidado, e talvez algumas coisas vão acontecer na igreja com mudança de geração. Às vezes a gente tem que esperar a mudança de geração para tomar algumas atitudes. Outra, a gente precisa ensinar o que é pecado e o que não é, até o que a gente conversou semana passada, né? O horário do culto, trocar o horário do culto não é pecado. Se a gente tirar o púlpito de madeira e quiser colocar um de acrílico, não é pecado, entendeu? Se a gente quiser fazer uma cantata e a cantata ser em cima ali do altar, não tem problema, tira o púlpito. Então são coisas que não são pecados,
Mas a gente tem que tomar cuidado como faz. A gente não pode chegar querendo que a igreja mude da noite para o dia, sem se preocupar com as pessoas que já estão nela. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Fora este cuidado com as pessoas e fora o cuidado de manter o que é importante do culto cristocêntrico e do culto realmente voltado para a palavra, o resto não tem pecado nenhum, né? Então uma mudança gradual, consciente, talvez atingiria um público maior do que você ficar no tradicionalismo. Com certeza. Porque senão, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se transformar numa igreja católica 2, com outro nome, colocando o tradicionalismo em pé de igualdade com as escrituras. Então calma aí, o que as escrituras dizem? É aquela história que a gente tem, aquela ilustração muito boa, né? Um homem, ele cai ele está num navio, o navio afunda, ele sobrevive e ele chega numa ilha deserta. E ele consegue chegar ali com uma mala, e ele olha nessa mala e tem uma Bíblia. Ele lê a Bíblia. Ele fica ali muitos meses sozinho e lê a Bíblia. Quando ele lê aquela Bíblia, o sonho dele é voltar um dia, ser resgatado e conhecer uma igreja. E aí chega-se a um resgate para ele. E ele volta. Vocês acham que essa pessoa, ela vai pensar na igreja com os bancos do jeito que estão, com o culto do jeito que a gente tem? O único conhecimento que ele tem de igreja é a Bíblia. Como será que ele imagina que é uma igreja? Então não necessariamente vai ser nessa estrutura que a gente conhece hoje, né? Então a gente está mesmo meio que influenciado, né, sobre uma tradição que vem durante os anos. Só que também a gente não pode chegar e querer romper isso de uma hora para outra. A gente tem que tomar cuidado. Essa tradição é uma tradição católica mesmo. Católica? Porque se você olhar o cristianismo, até o jeito das nossas igrejas, lembra muito, né? Só que tirando a arquitetura moderna, exatamente, a posição de banco, púlpito, tudo essas perfeito, coisas lembram muito. Muito, exato. E até a questão arquitetônica é uma coisa muito brasileira, porque se você for numa igreja reformada na Europa, ela tem a externo dela é igualzinha a uma igreja católica, com clarabóia, com aquelas torres igualzinha, tá? A gente pode ver a própria Catedral do Rio, nossa, presbiteriana. Ela é gótica totalmente, parece uma igreja católica passando de fora, né? Até por dentro ela lembra uma igreja católica muito mais, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com relação aos extremos, né? Nós vemos já, falando da nossa denominação presbiteriana, dentro do presbiterianismo hoje, contemporâneo, nós já temos algumas sinalizações de mudanças, né? E alguns pastores até renomados já tateando com relação a essas mudanças, né? Agora a gente não pode ir para os extremos, é entender até que ponto o que vai ser inserido vai ser prejudicial para a membresia. Exatamente. A gente não pode perder da nossa referência e trazer coisas que até então não eram utilizadas e para não dar margem do escândalo, né? Exatamente, é isso que a gente tem que tomar o cuidado, né? Mas assim, tem muita coisa que a gente poderia aprender com eles, né? A gente precisa parar com isso também, né? A igreja parede preta não tem nada de bom. Não, tem coisas que a gente poderia aprender sim com eles, né? É lógico, com todos os cuidados, tá? E aí então a gente chega nos 5 solas, tá bom? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus, tá? E aí, até pensando nisso que a gente está discutindo agora, eu vou falar uma frase que é conhecida de vocês, que fala: igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus. O fato de nós falarmos essa frase, que é uma frase que resume o espírito que nós devemos cultivarmos como reformados, e aí tem aqui no latim, que eu não vou nem me arriscar a ler, mas depois tem no material para vocês aí, tá? É uma humildade para reconhecer erros, que a nossa igreja precisa ter, coragem para confrontar o pecado, amor pelas escrituras, firmeza para não ceder à cultura, zelo pela glória de Deus. E a verdadeira reforma, ela não terminou com Lutero, ela continua em cada geração, que se desdobra diante da palavra de Deus e se levanta pela verdade. Ou seja, se nós voltarmos a muitos anos atrás, isso daqui era um escândalo para a igreja presbiteriana, bateria, né? E eu achei muito engraçado porque eu lembro que professores que traziam todo esse entendimento para nós dentro do seminário,
né? Mostravam realmente a questão da reforma, que a decisão de ter bateria ou não era irrelevante. Ele chegar na minha igreja, esse meu professor, ele olhar, porque lá no Itapu a bateria ela é dentro do quadro de vidro, né, microfonado, e ele, como ele não entendia de música, ele falou, a bateria está lá para poder abaixar. Então você vê que a raiz ainda era muito grande com a questão de ter um preconceito com a bateria, que isso veio da nossa igreja. Isso está se rompendo agora, hoje para nós é muito comum, mas nós ainda temos igrejas reformadas mais tradicionais presbiterianas que ainda não tem bateria dentro da igreja. Se vocês forem na igreja do Calvário, no Campo Belo, ela não tem nem microfone. Então ela só tem o órgão, ela só tem o coral, ela não tem louvor, não tem bateria, não tem nenhum outro instrumento, nem microfone. É lógico que ela tem toda uma arquitetura para que a voz do pastor se expanda, tá? Mas assim, são coisas que são irrelevantes, que a gente passou tempos e tempos brigando. Então quando a gente fala que é uma igreja reformada, sempre se reformando segundo a palavra de Deus, é isso. O que nós precisamos mudar que não fere os nossos princípios? Que não fere as escrituras. Então quando a gente olha para os 5 solas, na verdade a gente tem que praticar isso hoje, porque às vezes mesmo a gente dentro de uma igreja presbiteriana, a gente pode estar ferindo os 5 solas, e é isso que esse ensinamento precisa trazer para a gente. Calma aí, eu preciso voltar ao quê? Somente a escritura. Qual que é a minha regra de fé e prática? As escrituras. Então se a gente quer tomar alguma decisão dentro da igreja, a gente tem que olhar se fere as escrituras e acabou. Né? Então aí é lógico, como que vai ser o processo dessa mudança? Aí a gente tem que tomar um cuidado, porque aí a gente entra no princípio que a gente estava falando, de cuidar da igreja, né? Mas o primeiro princípio que a gente tem que tomar cuidado é somente a escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a glória a Deus, tá? Só que às vezes a gente fala assim, pegando até somente a escritura, mas isso não está na escritura, então não serve, não é por aí também, né? Porque muitas coisas a escritura não exatamente, fala, né? exatamente. Muitas coisas que a gente faz, mesmo a escritura não se manifestando, não fere. Perfeitamente. E é isso que é se reformar, estar sempre se reformando, olhar realmente se a gente tem um princípio ou não que é ferido, e se não tiver, não tem problema nenhum, né? É isso que a gente precisa ter consciência, né? Então, por exemplo, por muitos anos também se condenava tatuagem, e aí se usava textos fora de contexto para querer justificar isso. Hoje a gente vê que as igrejas já estão com esse entendimento que não é pecado. Pode se transformar num pecado? Pode, quando a gente olha para questões do coração, como a gente estudou nos 10 mandamentos. Ela pode se transformar num vício, pode se transformar numa idolatria, pode ser uma questão de culto ao corpo, várias questões. Mas o fato simplesmente de uma tatuagem, a gente não pode falar que é pecado. Durante muitos anos, a igreja cristã falou o quê? Beber é pecado. Hoje nós aprendemos, nós falamos o quê? Se embriagar é pecado. Não tem problema você tomar uma taça de vinho, não tem problema você tomar uma cerveja. Só que, de novo, nesse mesmo âmbito hoje, mesmo sabendo disso, por exemplo, eu como pastor, eu tenho que tomar muito cuidado com o escândalo, porque eu mesmo tomando uma latinha de cerveja, talvez num casamento de alguém da igreja, eu posso escandalizar. Então eu tenho que tomar cuidado para com os irmãos e como os irmãos ainda interpretam e olham a tradição, porque senão eu vou estar levando eles a pecar pelo meu escândalo, entendeu? Então, mas eu não posso, eu preciso começar a descrever a verdade, o que é pecado e o que não é. Então a gente precisa deixar muito claro. E aí a gente via muitos anos até as pessoas tentando refutar e mudar até o vinho de Jesus, falando que não era o vinho, para tentar tirar o teor alcoólico, né? Então, mas que na verdade tinha teor alcoólico sim ali naquele vinho que eles tomavam na ceia, tá? Então são coisas que a gente vai mudando aos poucos, né? A televisão, por muito tempo, a televisão foi vista como sinal da besta, como algo demoníaco e tal. E a gente sabe o quê? Que assim como a internet, você pode usar para o bem ou para o mal. E aí está muito a questão do coração do homem, né? Então, focando muito agora na questão do primeiro sola, que é somente a escritura, tá? As igrejas hoje, elas valorizam mais a experiência emocional do que a doutrina sólida. Elas substituem a pregação bíblica por palestras motivacionais. Elas confundem crescimento numérico com crescimento espiritual. Elas transformam o culto em entretenimento ou espetáculo. Elas mercantilizam a fé com campanhas, votos e promessas.
Elas relativizam o pecado em nome de uma graça barata, e isso tudo aponta para uma igreja que precisa urgentemente de reforma. Nós estamos numa fase que a igreja de Cristo, como um todo, sem falar de denominação aqui, precisa de uma reforma. Não estrutural, mas espiritual, teológica e principalmente bíblica, tá? Igreja reformada, sempre se reformando segundo a palavra de Deus, tá? Então vamos lá. Sola Scriptura, ou somente a Escritura. Ela restaura a autoridade da Bíblia acima das tradições, do modismo, das experiências subjetivas que nós temos. Então é muito importante nós entendermos somente as Escrituras, porque as Escrituras estão acima de qualquer tradição, de qualquer moda que nós vemos, de qualquer experiência que você possa vir trazer aqui que você viveu com Cristo. Isso é muito importante, porque a questão da experiência hoje, ela é difundida de forma muito forte dentro das igrejas, né? Então é o sentir, é o quanto você sentiu. Então, quando a gente fala somente as Escrituras, ele nos convida a voltar à pregação expositiva, fiel e centrada em Cristo, tá? Então ela rejeita qualquer relação nova que contradiga a palavra de Deus, tá? Por que Lutero traz esse termo de somente a Escritura? Porque, de novo, né, como a gente já viu até agora, ele estava vendo que a autoridade papal, principalmente, ela estava em pé de igualdade com a Bíblia. E aí ele fala, não pode isso. Então a gente coloca que é somente as Escrituras, não é as Escrituras e o Papa. As Escrituras, o Papa e a tradição. Não, é somente, por isso que o solas, que é a palavra somente, a gente vai trazer, é uma coisa única. Somente as Escrituras. Então a nossa autoridade é as Escrituras. E aí, quando Lutero pregou lá as teses, ele foi chamado num tribunal, em 1521, que é chamado Tribunal de Worms. E aí, ali ele é chamado e falado assim, ó, você precisa renunciar a todos os seus ensinamentos. E ele diz uma frase que é assim, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela minha razão clara, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ou seja, se vocês me convencerem na palavra que eu estou errado, eu revogo tudo que eu fiz, senão eu continuo firme. A partir desse momento, Lutero ele foi perseguido, seus escritos foram proibidos, o Papa emitiu uma bula papal excomungando ele, e ele ainda foi dito como se alguém matasse ele, essa pessoa não ia ser condenada, porque ele era um herege. E ele só ficou vivo porque ele foi protegido pelos lords, mas ele ficou enclausulado dentro de um castelo, e nesse momento ele fez o quê? Traduziu a Bíblia para o alemão. Tá? Então a reforma protestante foi, acima de tudo, um retorno à autoridade suprema das Escrituras. Gente, isso é muito atual para nós. O que nós precisamos fazer com a igreja hoje? Voltar à autoridade suprema das Escrituras, voltar para as Escrituras. E olhar para as Escrituras para começar a olhar o que a igreja está fazendo de errado, tá? Então a Escritura é nossa única regra de fé e prática. Na confissão de fé vai falar assim, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação, fé e vida do homem, está ou expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser logicamente deduzido dela. Então, ou você pode trazer o princípio, ou ela vai estar explícita ali na Bíblia, o que você precisa saber. Breve Catecismo, pergunta 2, fala assim, qual é a regra que Deus nos deu para nos dirigirmos na maneira de glorificá-lo e gozá-lo? A palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo Testamento e Novo Testamento é a única regra para nos dirigir. Catecismo Maior, qual que é a palavra de Deus? As Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, sendo a única regra de fé e obediência. Então a Bíblia, irmãos, ela é suficiente para direcionar a nossa igreja e a nossa vida. Qual igreja hoje que usa esse mesmo conceito que a gente usa de 5 solas hoje? Só o São Formato? Quem que você pode falar? Não, hoje os 5 solas eles são muito voltados para as igrejas reformadas e para as igrejas luteranas, ainda. Os pentecostais eles vão cair um pouquinho no somente a graça, somente a fé, ou seja, você só precisa ser salvo pela fé, porque eles vão falar que você vai precisar colaborar. Então, no somente a Escritura,
quase todos eles vão aceitar. Mas, por exemplo, aqui na frente a gente vai falar um pouquinho. Quando a gente pega essa igreja pentecostal ela vai falar assim que eles creem muito em revelação. Então, ou seja, Deus está me dando uma palavra para mim trazer para você. Uma coisa extra da Bíblia, não é somente as Escrituras. Então eles acreditam muito que essa profecia, ela está em pé de igualdade, realmente é a palavra de Deus falada ali. Então, mas é aí que eu vou te questionar, mas isso não é retirado da própria, somente a Escritura, na interpretação deles? Porque assim, hoje nós estamos defendendo, nesse estudo que você está falando, somente a Escritura, e nossas doutrinas são baseadas no que a gente acha que é a interpretação correta. O contrário, para eles também não pode ser verdadeiro. Eles também têm esse mesmo entendimento que a interpretação deles são correta dentro daquilo, os movimentos pentecostais também têm apoio bíblico, e pode falar também somente as Escrituras para o ensino que eles têm. Eles poderiam ter, só que na hora que você vai para o texto original, eles acabam perdendo os argumentos, né? Então, quando a gente vai para a nuance do grego, a nuance do hebraico, o que ele está dizendo ali nos textos, eles começam a traduzir de uma forma, um entendimento de forma diferente. Quando você falou que assim, aquele avivamento que teve lá na rua Azusa, será que então porque ali a gente teve um despertamento, principalmente de várias doutrinas pentecostais que hoje tem nos nossos dias? Então, será que esse movimento não foi de Deus, não foi um movimento que Deus estava também operando? Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, de profecia, de sonhos, a gente tem exemplos bíblicos de que isso acontecia, né? Então, a grande questão é que a gente precisa colocar, sempre que há uma profecia, a prova contra a Bíblia, ou seja, a Bíblia confirma esta profecia. É isso que a gente precisa fazer. Agora, o problema são igrejas que você chega num culto que tem 50 pessoas e a pessoa que está ali em cima, ela tem 50 profecias para 50 pessoas que estão dentro da igreja. Então você começa a se questionar. Então, o que a gente pode falar? Profecia é bíblico, Deus pode mandar. Às vezes o sonho também Deus pode mandar. Só que a gente precisa colocar que ela nunca pode vir contra as Escrituras. Então, qual que é a minha regra final? As Escrituras. O que coloca em xeque tudo é as Escrituras. Então eu preciso colocar sempre as Escrituras como a prova real para saber se aquilo está certo ou não. E mesmo se o sonho ou a profecia está dentro das Escrituras, isso significa que você não está lendo. O correto, se você estivesse lendo, você não ia precisar que Deus te mandasse nada. Exato. Até a própria, por exemplo, a própria doutrina das línguas estranhas, né? Quando eles colocam ali em Pentecostes, quando você vai para o original e entende o conceito, não está falando línguas estranhas, mas está falando que eles entendiam em todas as línguas, ou seja, eu falava inglês, você em português, e a gente se entendia, entendeu? Não era que era uma língua. E que aí qual que é a prova das Escrituras? Que qualquer profecia tem que ter tradução. Não existe uma profecia sem tradução. Você não pode sair na dúvida, tem que ser muito claro. Então tem que ter uma tradução de qual que é a profecia. Tem que ter um mensageiro que vai te trazer a profecia de forma clara, né? Um intérprete, exatamente, né? Então precisa ter um intérprete, tá? Então é isso que é colocar a prova. Agora sim, o que a gente questiona é o sentimentalismo que tem por trás disso, a emoção que é traga por trás disso, né? E aí a questão também que se coloca isso não como um dom. Por exemplo, na igreja pentecostal vai se falar que todo mundo tem que ter o batismo do Espírito Santo. E aí qual que é a base bíblica para isso? A gente não tem base bíblica para batismo do Espírito Santo. Nós temos base bíblica para a ação do Espírito Santo, mas não necessariamente que precisa ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, se você está numa igreja dessa e você não fala línguas, você não tem aquela movimentação, você deve estar em pecado. E aí começam os julgamentos dentro da igreja. Você pode estar em pecado, você pode estar fazendo alguma coisa errada, você não está orando o suficiente, você não está lendo. Ele traz uma carga muito grande, uma responsabilidade muito grande para o homem, tá? Então tem algumas doutrinas que o que a gente vai precisar fazer é voltar para o texto original, para a gente ver as nuances do original, para ver como que a gente entende realmente aquele texto, tá? Você acha que a tradução corrigida influencia muito? Porque a maioria dessas igrejas usa a tradução corrigida para...
Sim, e a questão muito de olhar realmente para as escrituras como tradição. Vou colocar, ó como é forte isso, e às vezes a gente usa de forma errada, né? Quem aqui já não usou numa reunião de oração, e aí eu me coloco como que já usei, tá? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Deus está. Como se a gente colocasse que qualquer reunião nossa, Deus está, não que Ele não esteja. Mas a questão é usar este texto fora do contexto. Porque quando a gente olha esse texto está falando sobre repreensão, sobre disciplina. Ele está lá em Mateus 18. O fato de você buscar o irmão, pedir perdão. E aí, se tiver 2 ou 3 que tomam a decisão de falar que ele está errado, então ali Deus está. A decisão que é tomada numa repreensão, numa disciplina, por 2 ou 3, baseada nas escrituras, ali Deus está. Isso daí refuta e dá muito papel para a gente, para falar assim, por isso que nós temos disciplina, por isso que a disciplina é uma marca da igreja visível e saudável. Então, quando um conselho toma a decisão de disciplina, 2 ou 3 tomam essa decisão, ali Deus está nessa decisão. É isso que está falando o texto, tá? Não que Deus não esteja nas nossas orações, a questão é usar o texto no momento errado, ou falar que o texto está falando uma coisa que ele não está falando, tá? A gente poderia usar outros textos para falar da presença de Deus no meio do povo cristão, mas esse é um texto errado, mas a gente acaba usando. E isso é o quê? Isso é tradicionalismo, porque às vezes a gente já até conhece, a gente sabe o que é verdade, mas às vezes na reunião a gente acaba soltando, porque é tão comum, tradicional para a gente, que a gente começa a falar. Pode falar. As questões, por exemplo, de dons, questões doutrinárias. Quando nós falamos, em se tratando de igrejas tradicionais, de pentecostais, eu quero ir para o outro lado do neopentecostalismo, né, onde tiver de doutrinas secundárias. Mas o princípio, tanto das igrejas tradicionais e da igreja pentecostal, ela converge, ela não tem tantas divergências na questão primária. Então, ela diverge em temas secundários. E no primário ela não tem tanta divergência. Não, é o que a gente fala, que existe a teologia com T maiúsculo e a teologia com T minúsculo. Então essas igrejas que elas não têm problema com a teologia com T maiúsculo, o que é? Quem salva? Jesus. Entendeu? Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Acreditamos na Trindade. Então isso é teologia com T maiúsculo, é coisa que não pode se mexer. Quando alguma igreja ela mexe na teologia com T maiúsculo, que são as nossas bases, a gente fala que é o quê? Seita. Que é o que a gente fez com a Universal, que a gente fez com algumas igrejas. Agora, a teologia com T minúsculo, que são aqueles que não interferem na nossa salvação, isso não tem problema, tá? Mas aí eu poderia dizer que são heresias? Sim, a gente só não pode afirmar qual que é a heresia. Qualquer heresia, né? Porque pode ser a nossa, que é o que o Fábio muito traz, entendeu? Quem está certo? Quem está errado? Quem vai ser o juiz de quem está certo? A gente vai ter a nossa tese e eles vão ter a deles, entendeu? Mas a gente não vai falar nunca que eles não são nossos irmãos por isso. É que, por exemplo, eu olho o batismo com o Espírito Santo como uma heresia. Porque para mim não faz menor sentido ter um segundo batismo e só nesse segundo batismo ter o Espírito Santo. Porque, poxa. Mas em uma análise primária, todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Exatamente. Então, na ação da conversão, nós somos selados com o Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo. Então, eu acho que é a manifestação daquela forma que nós vemos na igreja. É a questão secundária dos dons. Exato, exatamente. Secundário. Pelo que eu entendo da doutrina, eles dizem que tem o primeiro batismo, tem o Espírito Santo dele, que é onde a pessoa se converte, aí tem o segundo, ali o Espírito Santo dobra a posta, e ali você, de certa forma, ele vai te revestir com alguns dons ou de alguma maneira. A evidência do batismo seria os dons. E aí, como reformados, nós somos cessacionistas. Isso. Perfeito. Nós acreditamos que os dons cessaram. Cessaram, isso aí, nós somos cessacionistas. Porque nós acreditamos que esses dons, eles foram para um momento exato da história, exatamente para Deus ter um propósito, que tinha um propósito ali, e nós sabemos que os dons, eles se tornaram mais presentes quando o próprio Deus estava na terra, a justificativa é exatamente essa.
Até a questão da possessão demoníaca, nós acreditamos que ela foi muito mais frequente na época de Jesus, por isso que nós temos tantos textos, porque o próprio Deus estava aqui, mas isso se cessou, né? E aí é dons extraordinários dos que a gente está falando, né? Que se cessaram. Porque essa questão do sensacionalismo é uma questão presbiteriana. Existem outros reformados que acreditam que os dons permanecem. Isso. Dentro da igreja você encontra às vezes a divergência, né? E aí aquela coisa, né? Que o Luiz falou. A gente pode falar que é heresia? Sim. A questão é, qual é? A gente vai defender a nossa. E aí vai ter o pessoal que vai defender a deles. Qual que é que tem que ser o juiz? As escrituras, né? Então a gente tem que sempre voltar para as escrituras. Quando fala de dons, não fala de revelação. Não. Exatamente. Perfeito. Os dons que nós acreditamos hoje é o que? É o dom da pregação, o dom do cuidado, do ensino, da música. São esses tipos de sons, né? Listas que aparecem no... Oi? São 5 pontos das escrituras que aparecem nas listas de dom. Aham. Que esses não constam. Nem consta nenhum desses outros, exatamente. Tá? Então aqui vai ter vários exemplos desses que a gente está discutindo aqui, tá? Então, por exemplo, essa doutrina das novas revelações e profecias contemporâneas guiam a vida espiritual. Então a resposta reformada é: toda revelação deve ser julgada pela Escritura, nada deve ser aceito que contradiga a palavra ou a complemente como se fosse nova revelação, tá? Os Testemunhos de Jeová e os Mormons, que acrescentaram livros ou tradições manipuladas, e aí a gente responde que a canonização foi estabelecida com critérios bíblicos e históricos. Então o Sola Escritura rejeita qualquer acréscimo ao cânon sagrado que foi feito lá atrás, tá? Eu trouxe vários exemplos aqui que vocês podem ler depois, tá? Bem legais aqui. Aqui a gente tem assim, profecias contemporâneas, tá? Muitos movimentos, especialmente neopentecostais, afirmam que Deus ainda dá novas revelações hoje. Sonhos, palavras proféticas, visões e direções que vão além da Bíblia. Então, como que a gente contradiz isso? Afirmar que a Bíblia não é suficiente para guiar a vida cristã e que novas revelações são necessárias é negar a suficiência das Escrituras, tá? Então, por isso que a gente fala que, no nosso entendimento, não tem como eles serem somente a Escritura. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Hermenêutica subjetiva. Versículos são tirados do contexto e usados como pretexto para qualquer coisa, seja para promessas, seja para manipulação emocional ou seja para controle de massa. Exemplo comum: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, sendo usado como motivação para vencer campeonatos ou enriquecer, né? Então a gente está tirando o texto do contexto dele, né? Então eles negam a clareza e autoridade do texto, substituindo a exegese séria por interpretações personalizadas. Eles personalizam o texto, né? Aí uma coisa muito interessante que nós reformados vamos falar, que a Bíblia ela deve ser interpretada à luz dela mesma. Então a própria Bíblia tem que revelar a Bíblia. Se eu tenho um ponto que eu não entendo, eu tenho que procurar a resposta na própria Bíblia. Eu não posso ir para comentaristas, Os comentaristas eles servem para a gente ter um direcionamento. Os documentos, confissão, breve, para a gente ter um direcionamento. Mas a gente sempre vai ter que voltar para a Bíblia e colocar o que esses comentaristas estão falando em xeque. Tá? Porque as escrituras elas vão revelar a luz delas mesmas, tá? Pastor, só quando fala somente a escritura, mais uma pergunta. Quando você até citou aí, bateu uma dúvida aqui. Será que Deus não pode se usar com a gente de um outro meio, mesmo que a Bíblia até... Por exemplo, você fala assim, não acredito em profecia, um exemplo. Mas a profecia que a gente acredita é a pregação da palavra, a exposição da palavra. Mas será que Deus não pode, seria uma contradição muito grande ele usar de uma profecia através de uma outra pessoa para poder nos advertir, nos instruir ou nos ensinar, desde que seja a pregação, porque senão aí eu volto para isso daí, estou falando de uma profecia um pouco diferente dessa que a gente está acostumado e que assim, confere a palavra de Deus, porque a gente fica assim, bem cético e fala assim, depois que fechou a Bíblia, não pode Deus falar com você através de um sonho, de alguma coisa? Será que é tão
Sim. Pensar assim, realmente ele falou que não falaria mais, que tudo que nós precisamos está nas Escrituras. A gente precisa entender o porquê que a gente precisa dessas revelações. Por que eu não achei isso na Bíblia? Por que Deus não falou comigo na Bíblia? Por que a gente tem a necessidade de vir alguém ter que trazer essa revelação para nós, né? Então é como se a Bíblia ela não fosse suficiente. Então, na verdade, o que mostra muitas vezes para a gente é outros pecados que estão dentro do nosso coração. Talvez uma preguiça, talvez uma falta de busca, de leitura, talvez uma falta de comunhão com o próprio Deus para a gente ter essa sensibilidade, ou talvez ídolos que nós temos no coração, porque muitas vezes essas revelações elas são muito mais para promessas de coisas boas do que para nos repreender de alguma coisa, tá? Então, se você conversa com as pessoas que já tiveram convivência nessas igrejas, elas sofrem mais com essas profetadas do que elas têm benefícios. Então, elas às vezes têm é muito mais prejudicial à igreja do que benéfico, entendeu? Então, assim, a grande questão é como que a gente vai colocar à prova qual profecia realmente veio de Deus e qual não veio, né? Então, você está tendo uma igreja com 60 pessoas profetizando, e aí como que você vai colocar à prova do que realmente foi e do que realmente não foi de Deus? O que Deus te mandou, Deus parece um ambiente muito... Você está usando um ambiente, a resposta no ambiente pentecostal. Isso. E eu estou fazendo minha pergunta no ambiente tradicional. Você entendeu? De alguma coisa, sei lá, de alguma pessoa chegar em você assim, mas não ser uma prática da igreja. Sim. É que eu acho que o que vai acontecer, talvez, qual que é o meu entendimento, tá? Deus vai usar as pessoas, isso é providência. Como que Ele vai usar? Uma palavra, uma conversa, às vezes chega alguém aqui, até eu vou falar com você no final do culto, te fala alguma coisa e você fala, nossa, aquilo toca no seu coração, aquilo te repreende de alguma maneira. Então é aquela coisa de que quando a gente escolhe uma palavra para o culto do domingo, ela não é à toa, ela tem propósito, e ela bate em cada um de forma diferente. E aí nesse momento a gente pode dizer que isso foi uma profecia, porque isso te atingiu diretamente aquilo que você precisava ouvir, seja para coisas te dar um conforto, uma esperança em Deus, esperar em Deus, seja para te repreender de alguma coisa que talvez você esteja fazendo errado. Então, se nós temos todo esse caminho que é tão confiável vindo de Deus, por que nós precisamos que uma pessoa chegue? E qual que é a questão? É que a gente quer que essa pessoa chegue e fale de forma completa, para a gente não ter dúvida. Você vai precisar sair desse trabalho e Deus vai abrir uma porta daqui 20 dias. Então a gente quer uma coisa muito detalhada. Qual que é o princípio de Deus nessa hora de trabalho? Você precisa trabalhar é coisa de Deus, você precisa confiar em Deus, você precisa saber que Deus está no controle. Então a própria Escritura, ela vai te dar tudo isso que muitas vezes a gente espera da revelação. Então a gente precisa se questionar o porquê que Deus precisaria usar isso, se Ele já nos deu tudo. Se Ele já deu essas mensagens para a gente, tudo que nós precisamos nas Escrituras, tá? Então assim, eu acho que Deus usa assim nas Escrituras, nós aqui dentro da nossa igreja, mas de uma forma não assim, Deus mandou eu falar para você. Então para você não tem exceção. Não. Vai confirmar, né, no capítulo 1, né? Que antes Deus falava através dos profetas. De profetas, e hoje através das Escrituras, da palavra de Deus. Isso aí. Quanto mais comparação, o Senhor vai pregar, o Senhor tem que buscar no profundo ali com Deus. Então Deus vai te dar uma mensagem. Então, você vai nos falar, mas você tem que saber estudou, buscou, jejuou e fala, Senhor, eu preciso de uma resposta disso. Deus dá a resposta. Dá, exatamente. A palavra. Exatamente. Mas agora, essa pessoa quer tudo de mão beijada, não pega a palavra para ler. Vou abrir a Bíblia ali e ver o que sai na hora. Não, eu tenho que buscar. Aí Deus está capacitando. Eu vou falar na escola dominical. Ele vai explicar. Vai explicar o quê? Vai chegar aqui vazio, sem nada? Ele tem que buscar. Exatamente. Para poder passar para os outros. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo.
Ó, eu vou dar alguns exemplos, né? Eu estou na igreja presbiteriana desde os 15 anos, né? E a minha avó, hoje ela está na presbiteriana mais porque ela não tem mais como ir para a igreja, então ela só vai onde a gente leva ela, né? Então ela virou presbiteriana por pressão. Mas ela ainda é do Repré, né? E ela sempre falou, oi? De bengalinha, exato. E ela tem muito essa questão de sonho, ela manda às vezes, mas eu tive esse sonho, vamos orar, porque eu acho que Deus está falando isso, isso e isso. E aí algumas vezes ela fazia o quê? Fazia culto na casa dela, a gente ia, lógico, as irmãs da assembleia, né, tal, onde ela estava lá. E eu lembro uma vez que eu fiquei desempregado 9 meses. E eu lembro que num culto na casa dela, uma irmã falou, eu te vejo passando numa porta de vidro. E ó, essa frase não sai da minha cabeça. Quando você passar, você vai saber que é o lugar que Deus vai te colocar e ali você vai crescer. 2 semanas depois eu fui fazer uma entrevista na Panasonic, que era ali na São Judas. E eu lembro que a porta era de vidro. E aquilo me deu uma certeza no coração. Falei, certeza, porque assim, e a questão não foi nem a porta de vidro, foi que ela falou, você vai saber. E eu não passei naquela entrevista. Isso me frustrou de uma tal maneira que mexeu com a minha fé. Mexeu com a minha fé naquela hora. Então eu fiquei questionando por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que eu me iludi dessa maneira? Né? Então eu falei assim, por que Deus permitiu isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas revelações, porque ela pode realmente colocar a gente para um lado errado. Outro exemplo que eu ouvi essa semana, que uma pessoa falando, normalmente no começo de ano a gente fala, Deus tem um plano na tua vida, seu ano vai ser maravilhoso, e aí só vem desgraça, doença, morte, desemprego, falcado, aí você fala, aí a pessoa fala, mas pô, a palavra que eu recebi lá atrás não serviu de nada, então, aí coloca em xeque a fé da pessoa. E é isso que tá, na hora que acontece essas coisas, a gente não coloca em xeque a pessoa que deu a revelação, a gente coloca em xeque Deus. Né? Por que Deus fez isso? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente precisa fazer? Como a gente está falando, somente as escrituras, né? As escrituras falam o quê? Gente, tudo que o homem precisa está aqui. Então por que ele precisa revelar mais alguma coisa? Se eu tenho que, talvez eu esteja, realmente acontece o quê? A gente tem o coração da gente precisando de uma resposta. E às vezes a gente não se sente, Deus não está me dando a resposta. O que eu preciso fazer? Buscar mais, procurar mais, ler mais, orar mais. É isso que eu preciso fazer, para mim ter mais comunhão com Deus, para que talvez eu ouça a voz de Deus. E como que é ouvir a voz de Deus? Não é uma voz do além que vai falar, mas é realmente no estudo, é realmente na leitura, é realmente no meu coração sendo transformado. Essa é uma resposta de Deus. Às vezes o meu coração é transformado de uma tal maneira, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Agora sim, o que vão falar algumas pessoas, né? Que talvez a gente queira limitar o poder de Deus. Deus, ele realmente tem poder para fazer todas as coisas, mas o que Deus não faz é voltar atrás da sua própria palavra. Então se ele falou assim, ele não volta atrás, porque até a morte de Jesus na cruz, ele matou porque ele não queria voltar atrás da palavra dele, e a palavra dele era o quê? Qualquer pecado precisa ter derramamento de sangue. Então ele mata o próprio filho para cumprir a própria palavra dele, é justiça, é julgamento. Então ele não volta, ele não muda o que ele falou. Isso ele negou o pedido do próprio Jesus. Exatamente. Beleza? Passou bastante hoje. Tem muita coisa no material, leiam em casa, tá? Que eu não vou ler tudo aqui, nem passar tudo para vocês, que é bastante coisa. A gente teria que fazer talvez muitos estudos para a gente aprofundar isso daí, mas a gente pode debater mais, tá bom? Mas leiam e falem mais aí sobre qualquer outro assunto. Semana que vem a gente vai para o próximo solo, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Amém. Vamos fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por este estudo, que o Senhor esteja nos abençoando, cuidando de nós, iluminando, Senhor, nossos entendimentos das Escrituras, e que a gente nunca venha sair das Escrituras, Pai amado, mas tenha sempre certeza do que o Senhor está falando para nós. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.